Caiu a conexão. Caiu a conexão. Gente, caiu a conexão. Ah, não. Poxa, eu não acredito. Ah, não. Por quê? Pessoal, não sei o que aconteceu, mas caiu a conexão, né? Eu tô aqui empolgada, falando dos fundos de clareamento e de repente caiu, eu não vi a hora que caiu a conexão. E quando eu fui olhar ali, tava dando uma olhada ali na tela e tava tudo em branco. Então eu vou ter que iniciar tudo novamente. Peço desculpas a vocês, é porque eu resolvi fazer essa live sozinha. Então, eu não sei o que aconteceu ali e simplesmente ela parou. A gente vai ter que começar de novo. É bom que já deu uma aquecida, né? Quem tiver que ir ao banheiro, quem teve que ir ao banheiro já foi, quem teve que beber água já bebeu. E aí a gente tá aqui de volta. Vamos continuar, vira e mexe, eu vou dar uma saidinha aqui da tela pra eu ver se tá tudo ok, tá bom? Até mesmo pra eu ver as perguntas, se tem alguma pergunta, o que vocês estão achando, esse feedback aí pra mim. Então, vamos lá então, voltando aqui. Temos aqui, voltando, live do dia 1/3 às 13h13. Pessoal, é o seguinte, estávamos falando a respeito do loiro pérola, né? Nosso queridinho das clientes, o platinado também, mas o calcanhar de Aquiles da gente, né? Dos cabeleireiros. E eu vou falar, por muito tempo eu tive esse problema. No começo, eu fazia um loiro, o cliente sentava na minha cadeira, eu fazia aquele loiro, tirava foto e falava, meu Deus, arrasei. É o que a gente pensa, né? Arrasei, o loiro tá maravilhoso. Despede da cliente, tira foto e a gente fica se achando, né? Mas aí, de repente, 2 dias depois, 3, às vezes até um dia depois, porque tem gente que lava o cabelo no dia seguinte, né? A cliente manda uma mensagem pra nós, manda um WhatsApp, ou então liga, igual já aconteceu comigo, e falou assim, Vera, o que aconteceu? Eu lavei o meu cabelo e o meu cabelo ficou amarelo. Cara, isso foi em 2000 e... nem lembro mais no começo, quando eu comecei. E aí aquilo me intrigava. Eu falava assim, gente, mas eu abri no amarelo, não dizem que o fundo de clareamento do pérola é o amarelo? Abri no amarelo e ainda assim a cliente me diz que o cabelo dela não segurou. Uai, ela saiu daqui e o cabelo tava lindo. E aí ficava uma pulga atrás da minha orelha, né? E aí eu parava e falava, gente, mas onde eu estou errando? Por que esse cabelo não segurou a cor? E aí descobri os porquês e vim aqui falar pra vocês. No entanto, que um dos loiros que eu mais faço hoje é o loiro pérola e o loiro platinado. Virou também o meu queridinho, né? Eu passei a amar assim desesperadamente esses dois. A gente tem aqui o seguinte, deixa eu só prender aqui. A gente tem, pra eu ter um loiro pérola, eu preciso acertar no fundo de clareamento. O fundo de clareamento, tanto do pérola quanto do platinado, é o fundo de clareamento 9 e 10. Mas Vera, fundo de clareamento 9 e 10? 9 e 10 não é a cor? 9 e 10, a altura de cor. Se nós formos na tabela da colorimetria, a gente vai ter do 1 ao 10. O 1 nós temos o preto e o 10 nós vamos ter os loiros.
Não é verdade? E se eu quero um loiro pérola ou um loiro platinado, eu vou trabalhar na altura do 9 e do 10. Mas aí você me pergunta, Vera, como eu vou saber o fundo de clareamento, então 9 e 10? Deixa eu te falar. A gente vai passar aqui rapidinho, que foi acho que a hora que acabou e a live parou, nos fundos de clareamento que eu passei, estava até passando para vocês. Deixa eu só ir aqui, ver se está tudo ok, se está tudo certinho. Tá tudo ok. Tá tudo certinho. Os fundos de clareamento. Os fundos de clareamento, o que são, Vera, os fundos de clareamento? Os fundos de clareamento são as nuances, os tons que são revelados, é a cor que é revelada quando eu faço a descoloração. E cada cor tem o seu fundo de clareamento. Vamos lá. O fundo de clareamento, que é o que a gente precisa pro loiro e pro pérola, vai estar lá embaixo. Mas antes eu vou dar uma pincelada nos fundos de clareamento das cores. Nós temos o 4 e o 3. Ele tem um fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento deles? Então, as nuances, as colorações com nuances na altura do 4 e 3, eu tenho como fundo de clareamento o vermelho, que é representado pelo VM. O 5, que é o nosso castanho claro, eu vou ter também a presença do VM. Só que eu já vou ter uma introdução do laranja nesse fundo de clareamento. Então, é o VM mais o AL, que é o laranja. Aí, vamos para o 6. Quem é o 6, Vera? É o loiro escuro. Quem é o fundo de clareamento do 6? É o laranja. Um laranja bem forte, bem reforçado. No 7, quem é o fundo de clareamento do 7, que é o loiro médio? Nós temos o laranja e temos também o amarelo. Uai, Vera, o vermelho já saiu? O vermelho já ficou para trás. Agora a gente já introduz o amarelo nos fundos de clareamento. Então, a gente tem no 8 o amarelo com laranja. Aí vocês, uai, Vera, eu tenho amarelo e laranja no 7, eu tenho amarelo e laranja no 8? Mas me explica. Sim, você tem, porém a concentração deles é que vai caracterizar um e outro. Então nós temos aqui o 7, laranja e amarelo. Quem é que eu vou ter mais? Laranja. E no 8? O 8 nós temos o amarelo e o laranja. Quem é que vai predominar? É o amarelo. E aí, a gente chega agora nos fundos de clareamento do 9 e do 10. Quem são? O amarelo. Porém, com concentrações diferentes. No 9 eu terei somente um amarelo. É como se eu tivesse um amarelo duas vezes. Ele vai ser um amarelo mais forte. E no 10... eu vou ter somente o amarelo, aquele amarelo bem clarinho. Então, são esses os fundos de clareamento. Aí, nossa live de hoje é para falar sobre quem? Sobre os fundos de clareamento de quem? Do 9 e do 10, que é do pérola e do platinado. Mas, Vera, é errado eu trabalhar o pérola e o platinado na altura do 8? Não, mas para você ter mais luz no seu loiro, é interessante que você trabalhe os fundos de clareamento do 9 e do 10. Aí você vai ter um resultado, um loiro mais vibrante, vai ter um loiro mais claro, vai ter aquele loiro com luz, né? Que faz a cabeça da mulherada. Então, o ideal para vocês conseguirem os loiros pérolas e platinado é trabalhar um fundo de clareamento na altura do 9 e do 10, que é, na verdade, os amarelos. O amarelo, que é o fundo de clareamento do 9, e o amarelinho, que é o fundo de clareamento do 10. Certo? Então, o que acontece? Vera, e para eu chegar lá, para eu ver tudo isso? Provavelmente
provavelmente a etapa, você já vai ter feito, passado por essa etapa. Que etapa é essa, Vera? Diagnóstico capilar. O que é esse diagnóstico? Se você não faz, você tem que fazer a partir de hoje. Depois eu vou gravar uma live para falar só sobre diagnóstico capilar. Mas o diagnóstico capilar tem que ser feito em todas as clientes. Em todas as clientes que eu vou montar a mecha. Por quê? Porque é ele que vai me dar a direção, é ele que vai me ajudar nas ferramentas que eu irei utilizar para ter um loiro platinado, um loiro perolado. Por quê? Porque é no diagnóstico capilar que você vai saber a espessura do fio de cabelo, você vai identificar se é um cabelo fino, se é um cabelo médio, se é um cabelo grosso. E isso vai influenciar na escolha do seu pó descolorante, da volumagem do seu oxidante. Vou trabalhar com 20, vou trabalhar com 30, vou trabalhar com 6%, vou trabalhar com 9%. Eu vou trabalhar com repasse? Não, vou trabalhar com repasse. Então, o diagnóstico é justamente para te dar o norte. Qual é o fundo de clareamento que eu tenho da minha cliente? Qual é o fundo de clareamento natural da minha cliente? Que é o fundo de clareamento do cabelo dela natural mesmo, sem descoloração. E qual é o fundo de clareamento da cor que eu vou colocar? Então, tudo isso a gente encontra onde? No diagnóstico capilar, que a gente tem que fazer. Então, vamos ter uma cliente fictícia aqui. E a gente já identificou que o cabelo dessa cliente é um cabelo médio. E que nós iremos usar uma mistura homogênea do pó descolorante com um oxidante de 9%, que é o 30 volumes. Então a gente está utilizando, fez todo o preparo, já coloquei a cliente na cadeira, a gente já realizou o teste de mecha, a gente já fez o diagnóstico capilar, a gente já preparou o pó descolorante e a gente já fez a montagem desse cabelo. A gente já colocou o papel nele todo. Certo? Feito tudo isso, feito o diagnóstico capilar, a gente vai dar continuidade. Mas Vera, poxa, você não tá montando, você não tá me mostrando como montar, você não tá fazendo uma modelo. Não, essa live de hoje não é para eu mostrar para vocês na prática. Depois eu posso até montar um cabelo para vocês olharem. Mas a live de hoje é teoria. Por quê? Porque, gente, um cabelo, antes de eu colocar um loiro platinado, eu colocar um loiro perolado ali, ó, passar o pincel na mecha, fechar o papel alumínio, esperar o tempo da ação, tem a teoria. Eu preciso de detalhes que vão me ajudar na hora da lavagem desse cabelo. E é justamente nesse momento que vocês, cabeleireiros, erram. Nós, cabeleireiros, erramos. Porque eu também errava nesse momento. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento do fundo de clareamento que eu tinha que deixar. Eu não tinha conhecimento do tempo. Eu não sabia nem no olhar para saber se já estava no fundo de clareamento adequado. E isso não é prática. Isso é o quê? Teoria. Então, vamos supor que a gente já montou esse cabelo, já fez o diagnóstico, o teste de mecha, já está pronto. A gente já concluiu toda a montagem e o cabelo da nossa cliente está todo no papel alumínio, certo? E agora, o que a gente tem que fazer para chegar nesse loiro pérola, nesse loiro platinado? Eu vou fazer o seguinte, montei... Já tá tudo ok? Beleza? Beleza, Vera? Tá ok a montagem. E agora? A gente já identificou no diagnóstico também que o fundo de clareamento que iríamos trabalhar era o... Vamos supor que nós vamos trabalhar um 10.21. Para muitos pode ser porque varia de tabela para tabela. Mas nessa que eu tô falando, o 2 seria o VI, que é o violeta, e o 1 seria o cinza, que é o CZ. Isso aqui na colorimetria, gente, ela é básica, tá? Isso é para qualquer cartela, para qualquer tabela.
10 ponto VICZ, ou seja, 10 ponto violeta cinza, que é esse 1021. Vamos supor que nós iremos trabalhar essa tonalização das mechas. Essa tonalização é o 10. Quem é o fundo de clareamento do 10? A gente está identificando. O fundo de clareamento do 10 é o AM, é o amarelinho. Então eu já sei que eu só vou tirar o meu papel quando eu estiver no AM. Deixa eu só olhar aqui novamente, está tudo ok. Então eu vou tirar o meu fundo de clareamento somente quando, eu vou tirar o meu papel somente quando? Quando aquela mecha estiver com o fundo de clareamento da cor que eu quero, o AM. Beleza, chegou no AM? Chegou. Então eu posso tirar. Mas se não chegou no AM, eu tenho que controlar a minha ansiedade, o meu desespero, confiar no meu trabalho, confiar no diagnóstico que eu fiz e aguardar o tempo. Por que eu tô falando isso, Vera? Por que você tá falando isso, Vera? Porque muitos cabeleireiros, por ansiedade, por medo e falta de conhecimento, retira o papel quando ele começou a ver o amarelo. Começou a ver ali o amarelo, provavelmente o amarelo tá começando a revelar, tá ali talvez na casa do 7. E a pessoa já tá no desespero tirando o papel. Ou então olhou, viu na casa do 8 e tira o papel. E fala assim, eu vou corrigir isso com tonalizante. Tonalizante não é para corrigir. Ele não corrige fundo de clareamento. Tonalizante é simplesmente para revelar a nuance que você quis, que você escolheu, a nuance que você quer para aquele cabelo. E cada cor que você escolhe, cada tonalizante que você escolhe, ele tem o seu fundo de clareamento. Então, se eu escolhi trabalhar com o 1021 para tonalizar aquele cabelo, eu não posso tirar o meu papel antes que o fundo de clareamento seja o amarelinho, seja o AM, seja amarelo bem clarinho. Por quê? Porque se eu tirar esse papel antes do fundo de clareamento atingir o que eu preciso, o cabelo vai ficar amarelo. A cliente vai voltar. Ela vai reclamar e você vai ficar insatisfeito. Então é muito importante que você observe, tenha calma, paciência e confie no seu conhecimento. Não tenha medo. Cabelo chegou no fundo de clareamento correto, aí sim eu posso levar esse cliente para o lavatório, lavar, fazer todo o preparo para eu poder tonalizar, para eu poder jogar o tonalizante que eu escolhi. Mas enquanto eu não entender que o loiro pérola ou o loiro platinado que eu escolhi, vamos supor, numa altura do 10, enquanto eu não entender que ele tem um fundo de clareamento específico, eu vou continuar errando. Tem pessoas que fazem o quê? Abre um cabelo e deixa aqui, ó, com esse fundo de clareamento. Olha só, gente, o que acontece? Muitas vezes a pessoa pega, abre o cabelo nesse fundo de clareamento. Vamos passar para cá. A pessoa quer um platinado, olha só a cor desejada. A cor desejada é um 10 VICZ, certo? O 10 tem um fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento dele? É o AM. Então, se eu escolhi essa cor e se eu quero esse loiro, eu tenho que observar qual é o fundo de clareamento dele. Mas o que acontece? Muita gente quer esse loiro, mas o que ela faz? Coloca o fundo de clareamento aqui, ó, na casa do 8, que é o AM, AL, o UFC.
dele. Aí me falam uma coisa. O fundo de clareamento tá aqui, no 8. Só que o meu desejo é o 10, é 2 casas acima. Eu vou jogar um 10, 21 nessa mecha. E o que vai acontecer com ela? Nada. Nada. Posso ter uma leve neutralização, muito pouca, mas não vai revelar o 10, 21 desse fundo de clareamento, porque o fundo de clareamento é errado. Então você precisa trabalhar com as informações que você colheu lá no diagnóstico. Eu colhi que o meu fundo de clareamento para a cor que eu quero é o 10, então eu não posso tirar o meu papel no 8. Eu não posso tirar o meu papel antes dele estar um amarelo bem clarinho. Vocês vão errar. A cor não vai dar certo. A cliente vai se frustrar e vocês também. Então, parem com esse medo bobo de que o cabelo não vai suportar descoloração. Você já fez o teste de mecha. Se você não fez o teste de mecha, você errou. O teste de mecha, ele vai te dizer se aquele cabelo suporta chegar no fundo de clareamento 9 ou 10. E se você não fez o teste de mecha, você errou. E você tem que ter medo mesmo. Porque se esse cabelo não tiver resistência, ele vai partir na sua mão. Mas por quê? Porque você não viu, não analisou a saúde daquele cabelo. Então, a gente começou a falar mais ou menos dos obstáculos que impedem a chegada ao loiro pérola e ao loiro platinado, porque tem os obstáculos, sim. E um deles a gente viu agora, é o fundo de clareamento. O fundo de clareamento, o que tá com ele? Não é o fundo de clareamento ideal. Ou seja, o fundo de clareamento ele vai se tornar um obstáculo para o seu loiro perolado, para o seu loiro platinado, quando ele não for a cor ideal. Quando ele não for ideal. Eu quero um 10, mas tiro o papel no 8. Eu não vou chegar no pérola 10. Não vou. Não tem milagre que faça, não tem máscara matizadora. Eu posso pegar um vidro de violeta, porque tem gente que acha que a violeta vai fazer milagre. Pego um vidro de violeta e jogo lá com condicionador. Ele não vai fazer milagre. Não tem nada que conserte um fundo de clareamento errado. A não ser descolorir de novo aquele cabelo. De novo aquela mecha. Só, caso contrário, você não chega no 10 se você tirar o papel antes do tempo. Que o tempo também é nosso aliado. O tempo também, ele contribui, ele pode ser um obstáculo. Por que ele pode ser um obstáculo, Vera? Quando o tempo não foi suficiente. Então, quando o tempo não foi suficiente, ele se tornou um obstáculo para você chegar no loiro perolado. Sim! Você não deixou o papel no tempo certo. Foi lá e tirou ele antes da hora. E como que eu faço isso? Vera, como que eu vou deixar o papel no tempo certo? A gente sabe que o pó descolorante, ele tem um pico. Quando você coloca ele dá um bum, pá, descolore. Mas depois ele vai calmando. É como se ele tivesse uma oscilação, um quadrante assim, mais ou menos. Mas ele vai perdendo um pouquinho lá no final, ele vai perdendo a força. E aí, eu vou olhar aquela mecha e eu vou identificar se ela precisa de um reforço para chegar na cor que eu quero. Se ela suporta o reforço que eu vou dar para chegar no pérola, para chegar no 10, para chegar no fundo de clareamento que você quer. Então,
é o repasse que vai me ajudar. Vamos supor que você pegou lá, tá aqui com a mecha no papel. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz um testezinho aqui. Vamos ver como é que tá esse daqui. Peguei uma mecha e coloquei pó descolorante nela para me ajudar, para eu mostrar ela para vocês. Olha só. Olha aqui essa mecha. Ela ainda tá descolorida, ela não chegou no fundo de clareamento pro loiro pérola, que é o que eu preciso. Vamos supor que fosse um cabelo de uma cliente. O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia fazer o repasse. O que é o repasse, Vera? O repasse é você pegar o pó descolorante com o oxidante, porém, não precisa ser na mesma força que você fez a primeira aplicação. Você pode pegar o pó e diluir em 3 vezes mais a quantidade dele, ou seja, 1:3. Então, posso pegar 10 gramas de pó mais 30 gramas de OX e fazer o repasse. Quando eu vier com o repasse, eu vou abrir a mecha, eu vou espalhar mecha por mecha, eu vou abrir essa mecha, vou fechar novamente e vou aguardar. Eu abro a mecha, eu vou fazer o repasse dessa mecha, eu vou fechar essa mecha e eu vou aguardar o tempo. Isso é um repasse. E isso nos ajuda, na maioria dos casos, a atingir o loiro pérola. Vocês sabiam disso? Sem medo de ser feliz. Não tenham medo, tenham conhecimento. Porque é o conhecimento que vai vencer todos os seus medos. Se você fez o teste de mecha e viu que aquele cabelo tinha uma resistência, você pode fazer o repasse sem medo. O repasse você vai passar onde? Nas partes que está mais amarela daquela mecha. Vai dar um reforço, vai ativar novamente a força daquela mistura do pó descolorante com oxidante. E você vai atingir o loiro que você quer. Então, o repasse, ele, quando eu talvez não fazer o repasse, complica. Vera, mas eu tenho que repassar em todos? Não. Duas coisas vão contribuir talvez para que você não precise repassar em todas as mechas. A primeira é a forma como você aplica e a segunda é a espessura da mecha. O que acontece? Primeiro, tem gente que quer passar o pó descolorante numa mecha dessa grossura. Tô brincando. Mas pega uma mecha grossa. Vera, o que você define como mecha grossa? Pra mim, uma mecha fininha é o que eu costumo chamar de código de barra. Você consegue ver no fundo, você consegue ver o fundo através das mechas. Agora, quando você tem uma mecha muito grossa, você não consegue. E aí, quando a mecha é muito grossa, você tem que dobrar a força na aplicação, a quantidade de produto e tem que observar para ver se o verso dessa mecha pegou pó. Então, quando você trabalha com uma mecha grossa, você tende a... É obrigatório você fazer o repasse. É obrigatório quando você trabalha com uma mecha grossa, praticamente. Por quê? Em 90% dos casos, a aplicação não vai ser perfeita. Então, um dos segredos para você ter, o loiro pérola é esse. É você trabalhar uma mecha mais fina, que é o que a gente chama de código de barra na maioria das vezes. Trabalhe com mechas mais fininhas, mechas mais transparentes, porque isso vai facilitar o quê? A descoloração, ela vai acontecer de forma mais homogênea na mecha. O tempo de ação também vai ser mais rápido. Então, quando você tem uma mecha mais grossa,
ela se torna um obstáculo. Quando você tem uma aplicação irregular, ela também se torna um obstáculo. Então, qual é o segredo, Vera, para eu ter um loiro pérola? O fundo de clareamento tem que ser então, pra gente concluir a nossa live, quais são os segredos para você ter um loiro pérola e um loiro platinado? Quais são os segredos, Vera? Primeiro segredo, o fundo de clareamento, ele tem que estar na altura do 9 e do 10, que são os AM, AM e o AM do 10. Eu preciso estar nesse fundo de clareamento para eu ter o loiro pérola e o loiro platinado. Qual é o segundo, Vera? Então, eu preciso ter calma. Calma, Vera, sim. A calma vai estar aliada ao tempo. Não tenha pressa. Não tenha pressa de retirar aquele papel. Olhe um por um. Tenha paciência. Abra a mecha. Verifique se ela já atingiu o fundo de clareamento que você quer. Se não, você já começa a fazer um repassezinho. E aí, depois que você terminou o repasse em todo o cabelo, uns 15 minutos você vai ter atingido o loiro que você precisa. Ou melhor, vai ter atingido o fundo de clareamento que você precisa. Então, os principais é você atingir o fundo de clareamento desejado, ter calma, trabalhar com mechas finas, e, se possível, você trabalhar com o repasse. Você seguindo esses 4 pontos, você não tem por que errar no fundo de clareamento do loiro pérola e do loiro platinado. Vera, quem é o loiro pérola e o loiro platinado? Aí vem, gente, as nuances na altura do 9, na altura do 10, a gente tem 9 AM, AMVI, que a gente vai ter um bege. Mas a gente tem também 10, o 10 CZ, que é o 10CZ, vai ser o 10.1 em muitas cartelas, que é justamente o platinado. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês ficarem mais seguros aqui. Aqui, ó, sugestões de pérola. A gente tem o 1089, a gente tem o 10.VICZ, que na verdade aqui é o 10PE. A gente tem o 9VICZ, a gente tem o 9 pérola também. E os platinados? Quem é, Vera, nossos platinados? Quem são os platinados? A gente vai ter o 10.1, a gente vai ter o 9.1, que é na verdade 10.CZ, e o 9.CZ, porque justamente nem tem cartelas que variam a nomenclatura. Então, assim, tem cartelas que o pérola é um número e tem outras. Então, assim, depende muito, varia muito, não é verdade?
Então, gente, é isso. Eu espero ter contribuído com vocês na chegada do resultado do loiro pérola. Eu espero que vocês, com essa live, tenham conseguido identificar os pontos em que vocês não estão atingindo o resultado desejado. Porque se algo não acontece, provavelmente no caminho, no trajeto, no percurso, tá tendo alguma falha, tá tendo algum desvio, tá tendo algum erro. Então, é preciso alinhar, é preciso identificar quais são esses pontos. É o tempo? Eu tô tirando antes do tempo o meu papel, eu não estou esperando ele atingir o fundo de clareamento 9 e 10, amarelo, amarelinho, ou eu estou fazendo mechas grossas demais e não estou tendo tempo, não estou tendo paciência para poder aguardar a descoloração, o tempo exato, porque se a mecha é mais grossa, ela vai levar mais tempo para descolorir. Será que se eu começar a trabalhar com repasse, será que se eu fizer o repasse, eu vou atingir o meu loiro, vou atingir o meu resultado? Então é isso. Se as coisas não estão acontecendo, é porque está tendo alguma pecinha desencaixada. E o que você tem que fazer? Revisar. Procura onde é que você está errando. Eu acredito e eu espero que essa live de hoje tenha dado um estalozinho e te ajudado a encontrar, a entender o funcionamento do loiro pérola e do loiro platinado. Entender os fundos de clareamento, que eles têm uma grande importância na hora. Quando vocês, pessoal, atingem o fundo de clareamento correto, não importa. Não importa se você resolve pegar somente um tonalizante, que é o Clear, que é um tonalizante para dar brilho, ele não tem altura de cor. Ele não tem nuance, ele não é cinza, ele não é perolado, ele não é dourado, ele não é nada, ele não tem. Ele simplesmente é para fechar a cutícula e dar brilho. Então, se eu conseguir atingir meu fundo de clareamento correto e passo um clear, eu não preciso nem de jogar nuance. Eu não preciso nem de colocar tonalizante. Quantas e quantas vezes eu fiz um loiro pérola sem precisar tonalizar? Por quê? Porque eu encontrei o fundo de clareamento correto. Eu cheguei no fundo de clareamento correto. Foi por isso. Simplesmente por esse motivo. Então eu espero ter contribuído com vocês. E a partir de hoje, a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 13h13. E eu vou estar trabalhando várias dicas e vários temas para vocês. Um abraço e fiquem com Deus.